A paz do Senhor, para a amada igreja, estamos agora iniciando esta live para que os irmãos possam continuar desfrutando da rica e maravilhosa palavra de Deus através dessas lições que iremos estudar esse trimestre. Estamos estudando sobre o livro de Salmos e foi nos pedido que fizéssemos essa live para manter os irmãos atualizados a respeito da nossa escola dominical. Embora na sede o pastor Rinaldo já está fazendo também as lives para a escola dominical relativa à revista, mas achamos por bem nós da congregação do loteamento União fazermos o nosso próprio estudo dirigido mais para a nossa congregação. Então os irmãos estão convidados a participar conosco deste estudo que iremos fazer da palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, vamos fazer uma oração? Dirige-se a Deus, curve suas cabeças, ore ao Senhor para que a palavra de Deus possa entrar em seus lares, entrar em seus corações, em nossos corações e produzir a transformação de nossas vidas, que só a palavra de Deus tem este poder para fazer isto. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesta live, que nós faremos este estudo da Tua palavra. Queira abençoar os lares, queira abençoar os irmãos, para que todos recebam a Tua palavra em suas vidas, em seus corações, nos seus lares, nas suas famílias, que a Tua palavra possa nos transformar, nos dirigir, nos orientar, ó Deus, nos ensinar o caminho, porque a Tua palavra produz vida, produz sabedoria, produz entendimento, e é nela que nós encontramos, Senhor, a respeito de Ti, a respeito do Teu poder, a respeito do Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Venha nos dar a sabedoria para aprendermos e podermos transmitir a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembramos, irmãos, que as revistas da nossa escola dominical já se encontram na nossa secretaria da congregação. Os irmãos podendo, terem oportunidade, vão lá e adquiram as suas revistas para que vocês possam, mesmo de casa, acompanhar estas maravilhosas lições que nós vamos estudar este trimestre. Não sabemos até quando vamos continuar nesse ritmo, nessa situação em que o país se encontra, mas vamos orar, vamos torcer para que isso termine logo e logo a gente possa se reunir novamente nos estudos presenciais ali na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nós vamos estudar a lição de número 3, cujo tema é o Supremo Bom Pastor. Nosso texto áureo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Texto áureo, texto esse que se encontra no conhecido Salmo da Palavra de Deus, o Salmo de número 23, versículo 1. Nossa verdade prática, Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Nosso texto de referência se encontra no Salmo de número 23, do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe a leitura em sua casa, abra a palavra de Deus, você junto com a sua família, vamos fazer esse estudo juntos, vamos fazer esse culto doméstico aí no seu lar, aqui nessa live, que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida, alcançar a sua família, que o conhecimento do Senhor esteja com você no seu lar nesta noite. E o Salmo 23, acompanhe a leitura conosco, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Amém. Bem, como nós já dizemos, texto, o tema da nossa lição, o Supremo Bom Pastor. Louvado seja o poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, irmãos, na terceira lição desta revista. Infelizmente não foi possível, nós ministrarmos nem a primeira, nem a segunda lição. Por isso nós vamos fazer uma breve revisão, contemplando um pouquinho da primeira e da segunda lição, para que os irmãos possam aproveitar o máximo desta palavra, desta série de estudos que nós estamos fazendo. Mas, como já dissemos, vamos estudar sobre os Salmos, Os Salmos da Bíblia, um dos livros bem conhecidos da palavra de Deus. Quem, nunca em momentos de tristeza, em momentos de angústia, de aflição, ou até de medo, não pôde adquirir, não pôde procurar e receber consolo nestas palavras tão inspiradoras que é o livro de Salmos. Quem também no momento de alegria pôde também desfrutar também da alegria do salmista a contar as suas maravilhosas experiências com Deus nesses lindos poemas aqui escritos para a nossa edificação, para que a igreja também receba essa experiência maravilhosa de adorar o Senhor, que nossos antepassados cristãos, nossos irmãos da antiguidade, como Davi, como Salomão, como Moisés, como Asaf, tiveram essa experiência, receberam essa inspiração maravilhosa ao escrever estes lindos salmos contidos na palavra de Deus. Então, como nós dissemos, vamos fazer uma breve revisão da primeira e da segunda lição, rapidamente, breve revisão. O que significa livro de Salmos? O que tem, para a nossa vida, o que tem de experiências que podemos adquirir com estas palavras inspiradoras, com esses poemas tão bonitos que nós temos aqui. Bem, irmãos, sabemos muito bem, nós da Igreja Assembleia de Deus temos o nosso hinário, o nosso hinário oficial, conhecido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é a nossa harpa cristã. Sim, nossa harpa cristã. A Igreja Batista, por exemplo, tem o cantor cristão, não é só a Igreja Batista, outras igrejas também, fazem uso deste maravilhoso cancioneiro, cantor cristão, que também tem maravilhosos hinos, belas músicas inspiradas por Deus, maravilhosos hinos que acalentam, que alentam a nossa alma, às vezes dolorida, às vezes cansada, às vezes também cantamos na alegria do Senhor, ou seja, tem hinos inspirados para todo tipo de situação. Os judeus também tinham o seu cancioneiro, o seu hinário, e esse cancioneiro se chama Salmos. Salmos é o cancioneiro do povo judeu. Era o cancioneiro, é o hinário que eles usavam para adorar ao Senhor, para fazer a sua devoção, os seus cultos de adoração. E ali cantavam aqueles hinos inspirados pelos profetas Davi, Salomão, Moisés e outros escreveram estes salmos. E estes salmos eram usados pelo povo de Deus para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro dos Salmos, nosso conhecido livro da Bíblia que estudaremos neste trimestre. Os judeus denominam, este salmo como Terrilim, que transliterado para o nosso idioma significa louvores, ou seja, salmos no hebraico é Terrilim, que significa louvores, bem apropriado, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Salmos, é utilizado pelas três grandes religiões, judaísmo,
islamismo e cristianismo. Este livro sucede o livro de Jó, encerrando no livro de Jó os livros históricos, e dá-se início os livros chamados poéticos, junto com Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É o maior livro da Bíblia, contendo 150 capítulos. Na versão católica, contamos um capítulo a mais, 151 capítulos. A grande maioria, em sua grande maioria dos salmos, a autoria é dada a Davi, o qual teria escrito pelo menos 74 poemas. Asaf também foi um dos escritores, e ele é autor de 12. Os filhos de Corá também escreveram 9 salmos. Rei Salomão, pelo menos 2. Enã, junto com os filhos de Corá e Moisés, escreveram no mínimo 1 cada um. Todavia, 51 salmos seriam todos de autoria desconhecida. Segundo estudiosos, é o primeiro livro da Bíblia a falar claramente do Messias, do seu reinado, do juízo final. Por isso, o livro, além de poético, é considerado também um livro profético, por conter vários capítulos com referências, com detalhes minuciosos a respeito de Jesus, a respeito do seu reino, a respeito do seu sofrimento. Informações essas, registros esses inspirados pelo Espírito do Senhor, que datam de 1000 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo. Só o Espírito Santo para poder revelar palavras tão maravilhosas a respeito de Jesus, que se cumpriram à risca no seu ministério aqui na terra. Vejamos alguns exemplos desses salmos messiânicos na palavra do Senhor. No salmo de número 2, por exemplo, que fala do reinado de Jesus Cristo, do reinado do ungido de Deus. Interessante, irmãos, lembrar que o salmo de número 2 é tido por muitos teólogos como um salmo sem autor, um salmo de autor desconhecido. Mas, irmãos, analisando a palavra de Deus, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 25 e 26. Se os irmãos puderem abrir, tiverem a Bíblia ao seu alcance, abram para conferir esse versículo juntamente conosco. Que diz assim, Atos 4, versículo 25 e 26. Que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfurece os gentios? Os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, em Atos capítulo 4, versículo 25 e 26, há um discurso de Pedro fazendo referência a este salmo. Inclusive o que Pedro falou é o versículo 1 e 2 do salmo de número 2. E Pedro atribui este salmo a Davi. Por boca de nosso pai Davi, teu servo, que disseste estas palavras. Então o salmo de número 2 não é um autor desconhecido. Diz a própria palavra de Deus que foi Davi quem escreveu. Agora, já o salmo de número 8 fala da glória divina do Filho de Deus. Esse salmo é citado também no Evangelho de Mateus, bem como algumas epístolas de Paulo. Por sua vez, o Salmo 16 é uma referência à ressurreição de Cristo, em seu verso 10, quando diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que profecia maravilhosa que se cumpriu em Jesus Cristo, pois Deus, o próprio Pai, não deixou que a alma de Jesus fosse consumida, fosse decomposta, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui neste salmo inspirado, neste salmo profético, diz essas palavras: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Por sua vez, também o Salmo 22 fala do sofrimento e vitória do Messias. São palavras do Salmo 22 que deixam os teólogos e estudiosos espantados
com um nível de informações, com um nível de detalhes a respeito de Jesus, que só pelo Espírito Santo que pôde revelar essas palavras 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. No Salmo 22, versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Parece que esta passagem do Novo Testamento, talvez Mateus, talvez Marcos, talvez Lucas ou João, não, essa palavra foi escrita 1000 anos antes de Jesus Cristo e está no Salmo de número 22, versículo 1, que podemos comparar, conferir em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Se vocês tiverem as suas Bíblias para comparar, abram aí, vamos acompanhar a leitura conosco. Diz assim, Mateus 24, versículo 46. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Como que Davi poderia, irmãos, ter esta mensagem, senão pelo Espírito do Senhor? É muito detalhista, é muito precisa essa profecia, essa palavra profética, este salmo de Davi. Observemos ainda, irmãos, mais detalhes impressionantes. No versículo 16 ao 18 deste mesmo salmo, ou seja, o salmo de número 28, diz assim: Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Salmo 22, versículo 16 ao 18. Comparemos com Mateus 27, capítulo 35, esta passagem dos Salmos. Vamos comparar com Mateus 27, versículo 35, que diz assim: Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sortes. Cumpriu precisamente a palavra do rei Davi. Cumpriu-se estritamente a palavra do Espírito Santo na boca e nas mãos do rei Davi. Olha que profundidade o livro de Salmos nos traz a certeza que o plano de Deus foi cumprido em Jesus Cristo, ainda milênios antes que Jesus Cristo nascesse, para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus, que nos deu esta rica oportunidade de sermos aceitos por Ele, através do teu Filho, Jesus Cristo. Entrando, irmãos, agora na lição propriamente dita desta semana, o supremo bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Glória ao nosso Deus. Esta lição, o tema de referência, o texto de referência, que nós já lemos aqui, o Salmo 23, é a base desta lição. E o Salmo 23 é um dos salmos, é uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus. Jovens, adultos, crianças, muitos sabem de cor este salmo. Falam, declamam, sabem de cor, muito conhecido por crentes e também não crentes, cristãos e também não cristãos, que sabem este salmo. Mas será que nós sabemos, será que nós conhecemos o pastor deste salmo? Será que nós podemos desfrutar das promessas contidas neste salmo? Me lembro agora, de uma história, um concurso, um concurso de locução. Conta-se certa vez que houve um concurso em uma importante emissora de rádio. Os participantes deveriam declamar o Salmo 23. Aquele que conseguisse o fazer com maior eloquência e técnica e de oratória venceria o concurso, que seria julgado por uma mesa de especialistas. Vários candidatos compareceram ao concurso e alguns se sobressaíam com suas técnicas
e habilidades em oratória. Porém, o último candidato chamou a atenção tanto dos ouvintes quanto da mesa julgadora. Este, um senhor já idoso, desprovido de qualquer técnica, com sua voz rouca, trêmula pela avançada idade, conseguiu atrair uma total atenção de todos que ali estavam. E ao final da sua apresentação, todos unânimes disseram: este senhor não conhece apenas o Salmo 23, ele também conhece o pastor do Salmo 23. E muitos em nossos dias estão assim, irmãos. Sabem de cor o Salmo 23, sabem de cor o Salmo 91, mas não conhece o pastor do Salmo 23, não conhece o Deus do Salmo 21, não conhece aquele que pode nos livrar, que pode nos proteger, que pode nos guardar, não conhecem a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, se prendem na decoreba, na decoração, mas não prendem no conteúdo, na essência que está na obediência ao pastor e obediência ao Deus que tudo faz para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo. Precisamos desse pastor a nos guiar nestes dias e todos os dias da nossa vida. Uma vez eu vi essas placas de carros, ou melhor, de caminhões, dizendo assim: você pode tentar viver sem Jesus, mas não vai conseguir morrer sem Ele. Nós precisamos de Jesus, irmãos, aqui nessa vida. Precisamos de Jesus na outra vida. É a nossa única garantia de vida eterna. É o nosso Senhor Supremo Pastor, Supremo Senhor de nossa vida. E vamos, irmãos, meditar um pouco, Eu sei que muitos irmãos não têm as suas revistas, mas procuram ler, procurem acompanhar a leitura na palavra de Deus. Abram suas Bíblias no Salmo de número 23 e nós vamos fazer algumas reflexões, vamos meditar neste Salmo, vamos ver o que esse Salmo realmente diz, vamos tentar conhecer as características deste pastor, vamos tentar conhecer as características da ovelha, que somos nós, o rebanho de Jesus Cristo, pelo qual Ele deu a sua própria vida. Pode um pastor de ovelhas dar a sua vida pelo seu rebanho? Naturalmente não, mas Jesus fez isso, deu a sua vida por suas ovelhas. Que pastor maior pode ser Jesus? Não há pastor semelhante a Ele. E além de nos cuidar, de nos proteger, de nos guardar, deu a sua vida por nós. Vamos ler o primeiro versículo desse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, nosso pastor é um pastor presente. Sabemos que pastores humanos cometem falhas, às vezes eles descuidam das ovelhas, às vezes no descuido alguma ovelha se perde, às vezes por algum descuido algum devorador, algum predador pega, consome esta ovelha por um descuido humano, por um descuido limitado. Ele às vezes permite que isso aconteça, mas isso não acontece com Jesus. Jesus é o pastor presente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar para te proteger, para te guardar, para te livrar, para te conduzir no caminho. Diz, um ditado popular, mas antes as pessoas entendem muito mal esse versículo, irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que nós entendemos realmente o que quer dizer estas palavras? Será que você vai ter tudo o que você deseja por servir a esse pastor? Será que todos os seus desejos, todos os seus pedidos vão ser atendidos porque você tem Jesus como seu sumo pastor? Será que nós poderemos concluir assim dessa maneira? Garanto para vocês que tem algumas pessoas que pensam assim. Para ilustrar, irmãos, o que esse salmo quer dizer, eu gostaria de contar uma história. É um conto popular do Oriente, que diz assim: havia um jovem muito esperto que encontrou nos campos áridos do Oriente uma estranha garrafa. Ao abri-la, espantou-se ao sair dela um gênio. Este, agradecido por ser libertado, ofereceu-lhe 3 desejos. O sortudo rapaz poderia lhe pedir qualquer coisa, porém, atendidos 3 desejos, o gênio estaria livre
e nunca mais serviria a qualquer pessoa. O jovem pensou um pouco e fez um primeiro pedido: me conceda uma caneta que jamais acabe a sua tinta. O gênio achou muito estranho o pedido, mas concedeu-lhe, lembrando que restava ainda 2 pedidos. Me conceda um caderno que jamais acabe em suas páginas. Mais uma vez o gênio estranhou o pedido do jovem. Após concedê-lo, lembrou o rapaz que lhe restava apenas um único desejo, um único pedido. Não desperdice, disse o gênio. Ao ver a caneta e o caderno, o rapaz ficou muito animado. E o gênio não suportou a curiosidade e perguntou: antes de fazer o seu último desejo, me fale o que pretende fazer com esta caneta e com este caderno. O rapaz deu um sorriso maroto e fez o seu último desejo: conceda-me todos os pedidos que eu escrever com essa caneta nesse caderno. Assim o gênio ficou para sempre atendendo o pedido do astuto rapaz. Não se engane, irmãos. Muitas pessoas agem com Deus dessa maneira, achando que Deus vai conceder-lhe todos os pedidos que ele quer, que Deus vai lhe conceder tudo o que o seu desejo, às vezes até ambicioso, até orgulhoso, até egoísta desejar. Mas não é isso o que o Salmo está dizendo, irmãos. Vamos entender bem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor está presente em nossas vidas, nunca vai faltá-lo em sua vida. Este é o texto e contexto e o significado real deste primeiro versículo. O Senhor está presente em todos os momentos da sua vida. Ele nunca vai desistir de você, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai fazer como os pastores naturais fazem por descuido, às vezes abandonam a ovelha, às vezes esquecem uma ovelha. Jesus não é assim, Ele é o sumo pastor, estará com você presente em todos os momentos, mesmo naqueles momentos de necessidade. Mesmo naqueles momentos em que às vezes lhe falte alguma coisa. Então não é uma contradição, é uma má interpretação deste versículo. O Senhor nunca te faltará. O Senhor nunca vai deixar você sozinho. O Senhor nunca vai te abandonar. Em qualquer situação que você esteja, você pode estar em abastança, você pode estar em abundância, você pode estar em carência. Deus vai estar com você. E confirmando a palavra de Deus, irmãos, é um grande contexto. Ela não se discerne, ela não se contradiz, ela não se contradiz. E Filipenses 4, versículo 12, diz o seguinte: para aqueles que acham que ter Jesus Cristo como sumo pastor é só prosperidade, é só ganho material, é só riquezas. Não é isso que diz a palavra de Deus. Olha só que Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo dos gentios, disse: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Então não é isso que o Salmo 23 quer dizer, que Deus é um gênio que vai te conceder tudo aquilo que você deseja. Não, Deus vai te dar tudo, sim, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, sim, Deus vai te conceder. Mas nem tudo que você deseja você vai ter. Deus não faz isso, irmãos. Deus não é este gênio que muitos acham que Ele é. Outro versículo aqui, no versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Este é um pastor provedor. Tudo que a ovelha precisa: pasto e água, ou seja, o necessário para viver. A providência de Deus nunca ultrapassará a quantidade necessária para a sua vida. Muitos acumulam riquezas, muitos acumulam bens. Isso não é de Deus. É claro que há uns Deus da riqueza, sim, são propósito de Deus, mas podemos dizer que isso é quase uma exceção. São poucos ricos
Os servos de Deus não são muitos que são ricos, que são muitos milionários. Sim, tem, mas são propósitos específicos de Deus. Paulo era rico, era milionário? Não era. Pedro, João, os apóstolos, muitos não tinham muitos recursos, andavam errantes pelo mundo pregando a palavra de Deus. Às vezes, como Paulo disse, soube passar fome, soube passar carência, mas ele sabia que em tudo o Senhor estava com ele. Irmãos, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4, confirmando esta mensagem do Salmo também, 23, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ou seja, Deus mandava o necessário para aquele dia. Na oração do Pai Nosso, em uma das suas mensagens, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não está assim, o pão de amanhã nos dá hoje, o pão de semana que vem nos dá hoje, o pão do ano que vem nos dá hoje. Não, o pão de cada dia nos dê hoje. Deus é o Deus de providência, irmãos, mas não é um Deus de acumuladores, de pessoas que acumulam riquezas, porque está escrito na palavra de Deus que onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E sabemos muito bem que nós não somos deste mundo, somos peregrinos aqui nesta terra, estrangeiros aguardando uma morada eterna, uma morada permanente, uma morada eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, muitos já perderam essa esperança de vida eterna, se prende às coisas deste mundo, como se as coisas deste mundo pudessem trazer a vida eterna que nós vamos ter com Jesus um dia. E isso vai ficar por aqui mesmo. Tudo que se adquire por aqui ficará. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo é que vai nos levar para a vida futura, para a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também no versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outro problema de interpretação deste versículo, né? No versículo 3, a raiz da palavra hebraica que aparece no início desse versículo significa conversão, restauração, refrigera a minha alma. Muitos entendem esse refrigério como lugar de conforto, lugar de acomodação. Não é isso que o texto original nos quer dizer. Ele quer dizer conversão, restauração, um convite à conversão, para que Jesus possa nos guiar, nos orientar pelo caminho correto. O pastor tinha essa obrigação de conduzir o rebanho no caminho certo, livrando a ovelha de abismos, de buracos, de caminhos perigosos, de caminhos escorregadiços, de caminhos onde havia predadores que pudessem ameaçar o rebanho, porque a ovelha não tem esse entendimento de saber onde está o mal. Somente o pastor é que tem esse entendimento, e somente Jesus é que pode nos guiar no caminho certo, no caminho correto, no caminho onde estaremos protegidos por Ele, pela sua misericórdia e pela sua graça. A ideia aqui, irmãos, não é um lugar de descanso, não é um lugar de conforto, mas, irmãos, é um lugar onde você se converte para o caminho do Senhor Jesus Cristo. O próprio texto continua: converte a minha alma para que eu seja conduzido por este caminho. É uma outra versão deste versículo. Esta obra de transformação é feita por amor do nome do Senhor, e o Senhor é o centro, o Senhor é o destaque, não a ovelha, igual muitos pensam. Muitos pensam que a ovelha é o centro, a ovelha é o destaque, é o pastor, o supremo pastor. Todos nós somos ovelhas deste
rebanho. Então refrigera a minha alma, não é para você se deleitar, se confortar, mas é para se converter no caminho do Senhor Jesus Cristo, para ser protegido por Ele. Um pastor protetor, é o que diz o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Neste texto, o salmista expressa total segurança que a ovelha pode ter em seu pastor. É o pastor que está na condução, mesmo que o caminho seja difícil, pedregoso, escorregadio, mesmo que sejam caminhos até de morte, pelo vale da sombra da morte, o Senhor promete estar conosco. O cajado do pastor tem pelo menos 3 funções: conduzir a ovelha no caminho seguro, protegê-la de predadores e também resgatá-la quando esta se perde nos abismos, nas valas, nas estradas acidentadas. E é isso que Jesus faz. Ele nos conduz, Ele nos protege. E se nós nos desviamos do caminho, Ele nos conduz ao caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos essa garantia, essa alegria de termos o Senhor como nosso supremo pastor. Não há outro pastor. A Bíblia fala que não há outro mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo, homem. Não adianta correr atrás de mediadores e nem de mediadoras. Somente Jesus Cristo tem esse poder. E continuando, analisando, meditando neste salmo, vamos para o versículo 5. Um pastor que nos defende. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós temos um pastor que nos defende, o pastor natural. Ele defende as ovelhas dos predadores, e quando a ovelha se machuca, ele derrama aquele óleo para aliviar a dor das ovelhas. Jesus também faz isso. Além dele nos proteger, ele também nos cura, ele também nos defende dos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Muitos pensam que os nossos inimigos são as pessoas. Não, não são as pessoas. Não é contra a carne, nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas contra as potestades. Diz a palavra de Deus no Salmo 91, outro salmo muito conhecido, versículo 13, que diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Satanás é o que ruge como leão procurando alguém para que possa tragar. Ele também é a serpente, a antiga serpente que Jesus pisou na sua cabeça quando deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Esse inimigo já está vencido. Jesus já venceu esse inimigo na cruz. Cabe a nós estarmos protegidos com Jesus Cristo. É o único que pode vencer. É o único que pode te ajudar a vencer as dificuldades, as tribulações, as angústias da vida, as tentativas do inimigo de atingir você, de atingir a sua família. Vamos ficar protegidos no sumo pastor que é Jesus Cristo. É um pastor também que nos garante a vitória final. O versículo 6, o último versículo, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É triste quando observamos alguém que não tem essa esperança, que acha que a vida termina aqui nessa terra. O que ele planta é só para esta vida. Planta coisas materiais para colher aqui mesmo. Mas ensina a palavra de Deus que nós temos que plantar para a vida eterna, para colhermos na vida eterna. Foi a oração que Jesus fez pela sua igreja, foi a oração que Jesus fez pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Lá em João, capítulo 17, versículo 24, Jesus disse assim, oração de Jesus Cristo: Pai,
Desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então este é o pastor que nos garante esta vitória e nos garante moradas eternas. Em outra versão está assim: habitarei na tua casa para sempre. É o que Jesus nos promete, irmãos. Ele não promete uma vida folgada para sempre aqui na terra. Ele não promete uma vida confortável, cheio de regalias para sempre aqui na terra. Mas ele promete você habitar na sua casa, na casa de Deus. Ele promete uma morada eterna para sempre, se você permanecer nos caminhos do Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Essa live não é muito extensa, porque essa lição é maravilhosa. Seria bom se nós pudéssemos fazê-la presencialmente. Mas, irmãos, estamos aqui dando esta pequena porção da palavra de Deus, desta lição. Que Deus possa abençoar cada lar, cada família. Somente Jesus Cristo, somente o nosso pastor é que pode nos dar esta certeza de estarmos protegidos em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas provações. Vivemos dias difíceis. Deus não prometeu dias fáceis. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nós temos que estar com quem é vencedor, não com quem já está derrotado. Satanás está derrotado, mas Jesus já venceu. E nós temos que estar com Jesus Cristo, para que um dia nós possamos estar com Ele eternamente, alcançarmos a morada eterna. Vamos fazer oração para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar o seu lar, para Deus abençoar a sua família, para Deus também poder abrir o caminho para aqueles que ainda não conhecem. O caminho é Jesus Cristo, esse mesmo pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por este momento que estivemos aqui, Senhor, dando essa breve lição da tua palavra, estudando este salmo tão maravilhoso, porém tão mal compreendido em nossos dias. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e promete estar conosco todos os dias da nossa vida, seja qual for o momento difícil, seja qual for o momento de tristeza ou de alegria, o Senhor promete estar conosco. E nós agradecemos por esta rica e preciosa promessa, Senhor, que o Senhor tem concedido ao teu povo. Abençoa cada lar, abençoa cada família, que a tua palavra possa chegar e abençoar os corações e transformar nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor na sua vida e na sua família. Amém.